Beleza, então agora a gente vai falar sobre. Vamos ver, tá tudo certo? Tá. A gente vai falar sobre bens, recursos e patrimônios. E por que que a gente vai falar sobre isso? Porque na prova tem a questão 4, que era peso 1. A gente podia trocar ela por outra, né? Pela nota do trabalhinho que a gente tinha feito, eu acredito. Não era maquete, era do outro. Beleza. Aí eu troquei a 4. Então. Ah não, a 4 eu fiz, eu troquei a 6, eu acho. Mas vamos lá, eu vou fazer a 4 aqui novamente. Que por sinal eu não acertei ela inteira, agora que eu, na revisão, e eu fui compreender melhor agora. A comanda da questão, ela diz o seguinte: diferencie esses três conceitos para os departamentos. Aqui tinha uma palavra-chave que eu não circulei e eu devia ter circulado. Então você vai circular departamentos. Lembra que nós estudamos hoje na outra aula ali. Departamentos? Então aqui, ó, subindo aqui para cima, ó, aqui nós estamos falando sobre departamentos, né? Departamentos, isso aqui era a discussão entre departamentos. Então, existe o departamento de compra, departamento de produção, departamento de venda e o departamento financeiro, né? No caso agora a gente está falando sobre bens, recursos e patrimônios, correto? Neste caso, bens, a gente fala sobre produtos, coisas físicas, né, bens físicos ou digitais que a empresa possui. Então, por exemplo, um exemplo da sua empresa, um bem que ela tem é máquinas de salgados. Então, uma máquina de salgado é um bem. A gente estudou isso um pouquinho na contabilidade, a gente diferenciou um pouquinho de bens e etc. Bens de direitos, né? Então, bens são a posse, coisas físicas, marcas, coisas que a empresa possui. Recursos, nesse sentido, ele quis dizer coisas que estão no alcance da empresa para usar para alcançar um objetivo, entendeu? Então pode ser tanto bem, pode ser pessoas, então tipo assim, ó, o objetivo é vender, os recursos para alcançar uma venda são os vendedores, são as pessoas que estão ali para vender. E o vendedor é um recurso da empresa para realizar uma venda, entende? E também tem recursos financeiros, né? Então, um recurso que a empresa tem para atingir mais clientes e investir em marketing é o investimento de capital, que é o dinheiro. Então, nesse sentido, para você fixar o significado de recurso. E aí tem o patrimônio, né? Aí eu vou ler o patrimônio, o que significa ele aqui, para ficar mais claro, porque a explicação que eu ia dar ia ficar um pouco confusa. Mas, ó, lembrando da contabilidade, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que a empresa tem. Ou seja, é a questão mais contábil, mais financeira, beleza? Ok. Aqui ele já disse, né? A área de finanças é responsável por gerenciar esse patrimônio. Agora, a gente sabe o significado de cada um. O que eu fiz? Defini cada um na prova. No entanto, a comanda pede o seguinte: além de diferenciar o que é cada um dos três conceitos, para os departamentos de finanças, de vendas e de produção. Entendeu? E onde está o conflito concentrado? Eu fiz aquela aula para te preparar para esse momento. Aqui está a aula que eu fiz. Tcharam! Tá vendo? Então, aqui está o conteúdo que responde essa questão. Então, enquanto o departamento. Aqui, ó, vamos falar sobre os departamentos que estão aqui na questão, né? Enquanto o departamento de finanças ele está preocupado em ter capital disponível para fazer investimentos em coisas, em prioridades, enquanto o capital está preocupado em não ter despesas, né? Ou ter mais despesas, ele está querendo evitar isso. O outro departamento de vendas, pelo contrário, ele já está preocupado com ter recursos para vender para o cliente. A gente vai falar da segunda palavrinha lá, né? Recursos, bens, recursos e patrimônio. O departamento de vendas, ele está preocupado em ter o recurso necessário para atingir a venda, entende? Então ele quer ter o dinheiro disponível para que ele compre mais embalagem para vender mais para o cliente, entende? Então é mais nesse sentido. Ele está preocupado em, mesmo que tenha em excesso, quando tiver a demanda, ele vai ter o que precisa para atender o cliente. Entende? Por isso que é um conflito. Finanças quer economizar e o outro quer gastar. Mas ambos estão certos, entende? Por isso que a gente tem que encontrar um equilíbrio. E para o último departamento que está aqui na questão, o departamento de produção. A produção, ela quer o quê? A produção, ela quer ter mais matéria-prima, ela quer ter mais recursos para
comprar, né? Ela quer ter mais recursos para poder produzir mais produtos e ter um estoque, entende? Ela quer ter mais produtos feitos para quando tiver mais vendas, ter mais vendas feitas. Ou seja, quando quiser o fabricante quiser ir lá e fabricar um produto, ele vai ter a matéria-prima para fabricar. Não tem que pedir para o financeiro ir buscar, entende? Que seria tipo fazer o pedido e aí sim buscar a matéria-prima para produzir esse produto. Não, ele quer receber o pedido, já tem a matéria-prima, eu vou produzir o produto, entende? Por isso que há esse conflito. O departamento de finanças está assim, ó, não. Se chegar um pedido, a gente vai lá e compra a matéria-prima. Por exemplo, brigadeiro. Não, se chegar um pedido de 300 brigadeiro, eu vou lá e compro leite condensado suficiente para fazer um monte de brigadeiro. Enquanto a área da produção, ela já está diferente. Ela está falando assim, não. E se chegar um pedido de 300 brigadeiro? Melhor eu deixar leite condensado a mais comprado. Entendeu? Então, os dois pontos de vista estão corretos. No entanto, existe esse conflito. E por isso que tem que se buscar um equilíbrio. Isso responderia a questão 4, que valia um ponto. Então, agora você sabe como que você vai tirar esse um ponto. Beleza?